Pessoal, nós vamos dar início à nossa conversa sobre o relacionamento do cristão com a bebida alcoólica. Eu gostaria já de convidar o nosso reverendo Renan Dias e o nosso presbítero Diogo Barbosa. Ao vivo tem dessas coisas, né? Tem os erros de bastidor. Faltando um microfone. Achou? Gente, é um prazer imenso estar com vocês aqui. Eu queria que vocês começassem dando algumas apresentações ao pessoal, para quem ainda não conhece. Acho muito difícil, né? Mas ainda assim é bom saber um pouquinho sobre quem está aqui com a gente. Pode começar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Diogo. Já faz alguns anos que eu tenho servido nessa igreja como presbítero e é um chamado que me honra bastante. Eu sou grato a Deus, por isso, e espero nessa noite poder ajudá-los com esse tema quente que temos aqui. E eu também, eu espero ajudá-los com este tema quente. Eu queria, inclusive, começar só citando ou parafraseando a primeira página do livro do Joel McDermott, já fazendo aí uma apresentação para vocês do texto, muito bom, o que Jesus beberia, um estudo cheio do Espírito. Ele começa o livro, se vocês se lembram, dizendo o seguinte: para aqueles que são mais apressados, a resposta é: pode beber sim, é bíblico e piedoso. O pecado é se embriagar e até proibir. As duas coisas podem ser pecados, porque no primeiro caso a pessoa se esquece de Deus e no último a pessoa quer ser Deus, dizendo às outras o que nem Deus disse em sua palavra. Não era isso não era para se apresentar, né? Mas foi legal. Foi legal? Foi legal. Eu sou o Renan, pastor da Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, casado com Sabrina, pai de 3 filhos, e eu estou com vocês para tratar deste tema quente, como disse Diogo. Desculpa aí. Muito bom. Não, legal demais. Isso é o que se chama começar no VRA, né? Gostei. Para quem estava muito ansioso, acho que isso mina um pouco a ansiedade, né, vindoura. Mas vamos lá, acho que, como o senhor começou já falando sobre o fato de ser permitido ou não, eu acho que seria bom a gente destrinchar um pouco dessa ideia do que é pecado, né? Porque muitas pessoas questionam se beber é pecado ou não. Mas, de fato, o que é pecado? Como a gente poderia responder a esses questionamentos que nos cercam? Vou começar aqui então dizendo. Bem, quando a gente pensa sobre o que é pecado, talvez você possa ter a ideia de que essa é uma discussão abstrata demais. Que você vai precisar de toda uma discussão filosófica para entender o que seria o pecado. Do ponto de vista bíblico, esse é um entendimento bastante objetivo. Apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele diz que o pecado é a transgressão da lei, ponto final. O pecado é a transgressão da lei. Ou seja, não há pecado quando não há uma lei restringindo uma prática. Então, se nós perguntarmos, beber bebida alcoólica é pecado, a gente precisaria buscar na Bíblia se existe algum versículo que diga que esta prática é pecaminosa. E como na Bíblia inteira não há nenhum versículo que diga ou que sugira isso, então nós não podemos ter uma outra conclusão, senão a que, do ponto de vista bíblico, que é a verdade verdadeira, a verdade de Deus, ingerir bebidas alcoólicas não é pecado. Alguma contribuição, pastor? Eu acho que a gente vai discutir o que pode vir a ser pecado, né? Mas, de maneira objetiva, como o presbítero Diogo colocou, de fato,
beber ou ingerir bebida alcoólica não é transgredir a lei de Deus. Não tem como ser mais objetivo do que isso, né? Existem alguns textos bíblicos, né, que algumas pessoas usam para tentar defender a tese de que o cristão não deveria estar próximo à bebida. Mas eu acho que necessita-se de um malabarismo exegético muito maior para defender a abstinência como a prática cristã correta do que, de fato, né, defender a ideia de que há a possibilidade do cristão beber sem pecar, né? Quando a gente observa o que a Bíblia, né, fala acerca disso, a gente vai ver que a proibição não é quanto à utilização, né, à ingestão da bebida alcoólica. A proibição bíblica é quanto ao abuso. E muitas pessoas que querem dizer que beber é pecado, eles estão condenando o uso a partir do abuso. E isso é uma perversão, até mesmo intelectual, porque o abuso ele não pode condenar o uso. O abuso condena a si mesmo e não ao uso moderado e responsável. Eu gosto de pensar sempre que essa questão da bebida, ela pode nos ensinar muito acerca de o que é o Evangelho e o que são os inimigos do Evangelho. Então, se a gente aplica a ideia do Evangelho a esse tema que nós, né, temos aqui nessa noite, você poderia dizer que o Evangelho é a possibilidade e a bênção que nós temos da parte de Deus para aqueles que desejam fazer uso da bebida alcoólica de uma forma responsável, de uma forma moderada, de uma forma equilibrada. Mas aí você não tem apenas o Evangelho, você tem também os inimigos do Evangelho. Os velhos inimigos que são legalismo ou libertinagem. O legalismo vai dizer, não pode beber de jeito nenhum. Em nenhuma quantidade, em nenhuma postura, não se deve beber. Então ele impõe uma lei que está acima do que o Evangelho diz. E no outro extremo, você vai ter pessoas libertinas que dizem, não, gente, não tem nada a ver, pode beber à vontade, beba o quanto você quiser, não existem regras quanto a isso. Eles olham para o Evangelho e eles só enxergam graça, e deixam de perceber a lei, que é parte essencial do Evangelho. Então, que nós fiquemos com o Evangelho, que nós evitemos os seus inimigos em tudo, e inclusive nessa questão que a gente discute hoje aqui. Muito bom. Eu acrescentaria, quanto a essa questão que Ian levantou, sobre os textos, né, que o pessoal geralmente usa, eu acho que a grande chave, gente, é estudar o texto dentro de seu contexto. Na maioria das vezes, as pessoas estão tirando versos isolados, ou estão tirando versos e estão os isolando de seu contexto. Então, é muito importante estudar um texto dentro de seu contexto. Se você faz isso, você vai perceber, por exemplo, que um dos textos mais abusados por pessoas que são proibicionistas é o texto de Provérbios. E Provérbios, se não me falha a memória, capítulo 23, né? 23. O texto não está falando só sobre vinho. O texto está falando de cobiça. Então, ele é bem mais amplo. O pecado que ele está atacando é o pecado da cobiça. Então, é sempre bom estudar os textos bíblicos dentro de seus contextos. Se a gente faz isso, a gente ganha uma possibilidade maior de compreender, de entender exatamente o que o texto estava dizendo. Mesma coisa acontece com o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, né? Lícito, mas talvez não seja tão proveitoso. Bem, o texto está falando de moralidade, não está falando especificamente de bebida alcoólica. Então, a gente precisa estudar a Bíblia respeitando o seu contexto. Sobre esse texto, né, 1 Coríntios capítulo 6, tem uma questão hermenêutica que ela é bem interessante. Se você observar na sua Bíblia, você vai ver que a expressão tudo me é lícito está entre aspas.
Na verdade, você tem ali Paulo falando com um interlocutor imaginário. Isso é algo que Paulo faz repetidas vezes em suas cartas. Ele tem algum argumento e ele, na ausência de um debatedor, ele traz à tona a figura de um interlocutor imaginário com quem ele vai discutir. Então, é justamente a palavra desse interlocutor imaginário que vem entre aspas. Então, tem lá, e não a de Paulo exatamente. E a gente acaba citando o versículo inteiro como se fosse uma sentença só. Então, o interlocutor imaginário diz, tudo me é lícito, Paulo diz, mas nem tudo convém. O interlocutor imaginário diz outra vez, tudo me é lícito, Paulo diz, mas eu não me deixarei dominar por nada. O interlocutor imaginário diz, o corpo foi feito, o estômago foi feito para o alimento e o alimento foi feito para o corpo. Isso está entre aspas. Paulo diz, mas Deus destruirá ambos. Então, sobre o que é que o texto fala exatamente? Geralmente, quando se usa esse versículo, é para dizer, olha, eu até entendo que bebida alcoólica não seja pecaminosa em si, mas ela nunca é conveniente. E esse é um argumento falacioso, porque no final das contas, ele acaba proibindo do mesmo jeito. Ele acaba proibindo tanto quanto fosse de fato pecado. Só usa um caminho mais longo, né? Só de uma forma mais sofisticada, né? A partir de uma argumentação. Então, se você vem de um contexto, né, religioso, onde se ensina que beber pode até ser lícito, mas que não é conveniente, no final das contas você está proibido do mesmo jeito. Sim. E se você fizer uso, você vai ser condenado do mesmo jeito. É uma falácia, eu creio que o melhor caminho é entender realmente o que é que o texto bíblico está dizendo. Sim, sim. Alguns estudiosos até dizem, né, que esse tudo me é permitido era um ditado muito utilizado, né, pelos coríntios. É possível, né? Principalmente pensando numa sociedade que tinha uma cultura bastante licenciosa, especialmente em relação à imoralidade, que é o assunto tratado do texto, né? Eu acho que a gente não vai por aí, mas bebida não é o único, né, elemento utilizado, que se utiliza desse texto aí para ser proibido, né? Mas eu queria ser um pouco mais polêmico agora. Ontem, uma certa pessoa chegou para mim e disse, olha, pode beber e tal, mas não envolve Deus nisso não. E aí eu fiquei um pouco tentado a trabalhar mais especificamente isso aqui. Então, já entendemos que não é pecado, já entendemos que o cristão pode beber. Mas e quanto a Jesus, que é o nosso exemplo, né? A gente deveria imitar Jesus em todas as coisas. Jesus consumiu bebida alcoólica, há indícios no texto bíblico de momentos em que Jesus teve contato com o vinho ou com outro tipo de bebida. E agora? É a bomba. E agora? Eu começo? Então, gente, o capítulo deste livro que eu tenho em mãos aqui, outra vez, né, do Joel McDermott, muito interessante. Ele diz o seguinte, o texto bíblico, nós não temos uma referência explícita nos dizendo que Jesus bebeu vinho. Mas nós também não temos uma referência explícita nos dizendo que Jesus bebeu água. Então, será que ele não bebeu água por 33 anos? Né? Então, começamos por aí. Nós não temos um texto explícito nos dizendo que Jesus bebeu vinho, mas nós temos um diálogo de Jesus em Lucas 7, dentro do qual ele emprega as palavras dos fariseus. Os fariseus diziam coisas sobre ele. E em dado momento ele diz assim, olha, sobre João, ou vocês não aceitam João, não querem ser batizados por ele, e ele não bebia vinho, e agora veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês igualmente o rejeitam. Então, não tem uma referência explícita, mas vocês sabem que as pessoas diziam isso de Jesus. Chamavam-no, sim, de um glutão e de um beberrão às vezes. Obviamente que ele não
transgredia a lei de Deus, não ultrapassava os limites estabelecidos pelo Pai, mas ele sentava à mesa com publicanos e pecadores. Ele comia e bebia com gente comum, e era muito comum o vinho nos dias de Jesus. E aí você tem, por exemplo, digamos que a introdução e a conclusão de seu ministério, né? Ele começa, segundo João, operando um milagre, transformando água em quê? Em vinho. E diz o texto que em vinho bom. Foi ele quem fez isso. E ao final de seu ministério, ele ressignifica a Páscoa, nos dando a ceia como um cálice de vinho. Seria muito difícil dizer que Jesus não teve contato com vinho. Muito embora, de novo, nós não temos um texto que nos diga explicitamente que Jesus o fez. Quando a gente traz à tona argumentos, né, como esse, algumas pessoas logo vão dizer, e talvez você que está em casa pense isso, mas o vinho que Jesus bebia, ou o vinho que Jesus milagrosamente, né, produziu, ou o vinho em que ele serviu a ceia, ele não era alcoólico, ou ele não era vinho fermentado, né? Era vinho zero álcool. E isso simplesmente não existe. Em toda a Bíblia você vê menções, por exemplo, Noé plantou uma vinha, bebeu do seu fruto e se embebedou. Então era um vinho alcoólico, né? As filhas de Ló, quando quiseram relacionar-se intimamente com ele para ter filhos, elas deram vinho ao seu pai, Ló, e Ló ficou embriagado. E o texto nem se ocupa em mostrar o processo de fermentação, né? Não. Plantou, colheu, bebeu. E já estava bêbado, né? Além disso, só da Bíblia proibir a embriaguez, isso já é para a gente uma prova clara que o vinho produzido embriagava. Se o vinho dos tempos bíblicos não embriagasse, não haveria sentido haver proibições claras e contundentes quanto à embriaguez, não é? E talvez um caso mais evidente disso é que quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, na verdade, primeira carta de Paulo, né, Coríntios, capítulo 11, onde você tem ali lições, ensinamentos acerca da ceia do Senhor. Ele denuncia que naquela igreja havia uma desordem tal que algumas pessoas chegavam antes, comiam e bebiam tudo, e o resultado disso, Paulo diz, elas estavam ficando embriagadas. E por causa disso, Paulo diz, olha, esperem uns pelos outros. Ou seja, o vinho da ceia, no tempo de Paulo, ele embriagava. A esse ponto do apóstolo precisar fazer uma advertência. Então, simplesmente não faz sentido dizer que o vinho do tempo bíblico era mais para suco de uva, né? A Bíblia nem menciona suco, né? Não sei nem se era algo da época, se eles tinham o hábito de ingerir sucos. Curioso, escandalizou agora, eu acho, hein, Diogo, um pouquinho. O vinho da ceia, então, era alcoólico, né? E agora? E assim, eu acho que para além de Jesus, né, a gente não tem uma questão tão explícita assim quanto ao próprio Cristo, que apesar de, suponhamos que em todos esses momentos que ele estivesse perto do álcool e do vinho, ele não tivesse bebido, ainda assim ele não parece repreender, ele não parece se opor ao uso, né, pelos apóstolos a outros. Sim, exatamente, sim. né? Então, ainda que a gente suponha que ele jamais tocou, ele esteve presente, muito próximo, inclusive, né? Ele, pelo menos, não era proibicionista. Não era, não era? Porque ele não iria oferecer aquilo que ele mesmo reprovasse. Não faz sentido oferecer vinho no casamento se você acha que isso é errado. Não faz sentido fazer do vinho o símbolo da nova aliança. Não faz sentido fazer do vinho o símbolo da nossa união com Cristo, como a Bíblia diz, se você reprova o vinho.
Então, para quem quer se parecer com Cristo, não precisa beber, mas pelo menos não pode proibir, né? Exato. Então, talvez isso fosse uma coisa que a gente devesse assim falar de uma forma clara. Quando a Bíblia permite o homem de Deus, o homem piedoso, beber vinho, ela não está obrigando. Também não. Então, é permitido, não é obrigatório. Se você, por algum motivo, não gosta, como eu não gosto, ou se você não pode... gente, eu tenho essa Escandalizou de esquisitice. novo. Escandalizou de novo. Eu não gosto de vinho, eu não gosto de café e eu não gosto de chocolate. Esquisitices de cada um, né? Todo mundo, o pessoal que assim, me conhece, sabe que eu sou muito mais da turma do acarajé, pimenta e Coca-Cola gelada. Escandalizou de novo. Só escandaliza. Tá irmão. demais. Então, se tá você demais. não pode ou se você não gosta, não tem problema nenhum. Você não é obrigado a isso. Não existe um mandamento obrigando, né? Às vezes eu penso, Ian, que muitos crentes teriam dificuldade de imaginar Jesus bebendo vinho ou alguma outra, né, bebida alcoólica. Porque muitas vezes nós lemos a nossa Bíblia com a ótica do nosso mundo. E nós precisamos lembrar que a Bíblia retrata um outro mundo, separado de nós culturalmente, geograficamente, historicamente, cronologicamente. Então, hoje, nós lemos a Bíblia, muitas vezes com a ótica de uma visão proibicionista quanto a isso. O nosso contexto, né, religioso, ele é majoritariamente proibicionista em relação ao álcool. Mas o contexto religioso de Jesus não o era. Não tem nada no contexto, né, judaico que faça proibição ao uso do vinho. Não estou falando do abuso, tá? Eu estou falando do uso. Contrário, né? Pelo contrário. Eu lembraria que, na verdade, há festas em que Deus espera que as pessoas tragam ou comprem vinho. Tá muito escandaloso esse Mas caso que não você é falou. isso mesmo? Exatamente. Não é isso mesmo? Explica um pouquinho melhor aí. Vamos aqui então, né, falar sobre isso. O vinho está presente na Bíblia do início ao fim. Isso, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. E o vinho está presente na Bíblia de uma forma positiva. Isso. Ele é sempre mencionado de uma forma positiva. O que é mencionado de uma forma negativa é a embriaguez, o abuso, mas o vinho em si é mencionado de uma forma positiva. E uma dessas, né, primeiras formas é justamente a lei de Deus. Você tem, por exemplo, o Deuteronômio, e lá existem leis para diversos tipos de ofertas. E você tem a lei que regulamenta o dízimo. Deuteronômio, capítulo 14, versículos de 22 a 26. E é lá que diz que você precisava reservar o dízimo ao Senhor, das suas cabras, dos seus bois, do seu trigo, do seu azeite e do seu vinho. E é uma coisa interessante porque essa era uma oferta que não era entregue no templo. Ela não era depositada no templo. Ela era desfrutada pela família ofertante na presença de Deus. Era assim que se entregava essa espécie de dízimos, porque no Antigo Testamento havia diversos tipos de dízimo. Então, essa família dizimista, ela desfrutava, ela comia e ela bebia do seu dízimo na presença de Deus. Autorizado por Deus. Autorizado por Deus. E diz a Bíblia que se você tivesse sido muito abençoado e morasse muito longe do local no qual você deveria, né, participar dessa refeição cerimonial, você deveria, então, vender, e ao chegar lá, no tabernáculo, ou mais tarde no templo, você deveria comprar carne, comprar vinho, comprar pão, né, reproduzir aquilo que você tinha tido originalmente, né, comprar azeite e desfrutar disso na presença do Senhor. Diz o texto, se alegrando em Deus. E diz mais o texto, o objetivo é para que você aprenda a temer ao Senhor. Então, olha que versículo interessante. Um versículo que diz que eles deveriam beber vinho na presença de Deus para que aprendessem a temer ao Senhor, reconhecendo que tudo aquilo ali estava à disposição deles, porque a bênção de Deus é que tinha trazido tudo isso à tona. Legal, legal. E é curioso, né, a gente vê que não só Deus está envolvido, né, com o vinho,
e a gente fala exclusivamente do vinho aqui porque a Bíblia aponta para o vinho, né? Mas ele mostra ou revela o vinho como um presente, uma dádiva para o povo, né? E aí eu queria entender um pouco com vocês se é uma dádiva mesmo, se o cristão ele pode beber. E em alguns momentos, como nesta ocasião de Deuteronômio, ele é até convidado a fazer isso. Quais seriam, então, os cuidados que o cristão deveria tomar ao se aproximar desse tipo de prazer? Quais seriam os limites? Ou os limites, isso. Ótimo, muito bom. E aí a gente vai à questão do que seria pecaminoso. Nós já definimos que não é pecado ingerir bebida alcoólica, mas você precisa fazê-lo para a glória de Deus. Esta é a questão, gente. Como tudo mais, né? Tudo mais. Eu me lembro de uma situação com um irmão e que eu disse exatamente isso para ele. Eu falei, olha, não é pecado, mas você precisa beber para a glória de Deus. Beber para a glória de Deus é entender os propósitos de Deus, é obedecer à lei de Deus, é fazer no espírito da Escritura, né? Então eu não posso fazê-lo de outra forma, eu não posso fazer como pessoas sem o entendimento bíblico fazem. Então eu devo me aproximar do vinho, primeiro entendendo como uma dádiva de Deus, recebendo-o como uma dádiva, e jamais fazendo dele o meu Deus. A grande questão está aqui, irmãos. Nós não podemos inverter a ordem, transformá-lo em Deus. Ele não é. Então, eu não posso, não devo me aproximar dele como se eu não pudesse viver sem ele. Eu preciso usá-lo da maneira correta, para ter alegria ou para gozar alegria na presença do Senhor com os meus irmãos e no espírito apropriado, não fazendo do álcool o meu Deus. Sem ele não tem comunhão, sem ele não tem boa conversa, sem ele não tem. Claro que tem, claro que tem. Jamais poderia me aproximar dele me entregando ou procurando fugir da realidade através do álcool. E esse é outro grande problema. Pessoas muitas vezes bebem. Aliás, eu diria que sem Cristo é bem difícil não beber de maneira idólatra. E é bem difícil não usar a bebida como um escape da realidade. Nós deveríamos ter cuidado com isso. Cristãos não precisam escapar da realidade. Eles precisam ter fé em Deus e enfrentar aquilo que vier. E eles não precisam fazer da bebida seu Deus. Deus é incomparavelmente melhor e nós sabemos disso. O prazer é ótimo, é benéfico. Mas como tudo mais, irmãos, tudo mais, ele é bem passageiro. Ele não é duradouro. Em Deus nós temos prazer eternamente. Então, como diria C.S. Lewis, se nada neste mundo, e eu já citei isso umas 500 vezes, toda vez que eu cito, um irmão da igreja manda uma mensagem, pastor, de novo, meu irmão, de novo. Se nada neste mundo me realiza de verdade, a conclusão a que chego é que eu fui feito para outro mundo. Este mundo não é uma fraude, mas ele também não é Deus para realizar. Ele foi feito para nos sugerir aquele que realiza eternamente. Então, eu acho que a gente teria que se aproximar da bebida alcoólica como crentes. Beber para a glória de Deus. Entender que no Salmo 104, por exemplo, nós temos ali o salmista dizendo que Deus nos deu o vinho para alegrar o coração. Então, nós podemos beber para desfrutar a alegria, mas não para fazer dele a nossa alegria.
Quando a gente pensa sobre, né, cuidados que se deve ter, eu penso que a frase fazer tudo para a glória de Deus, que inclusive é quer comais, quer bebais, não é? Fazer para... até essa frase mesmo, eu penso que ela sugere álcool. Porque não faz muito sentido você pensar em exortar uma pessoa a beber água para a glória de Deus. É inofensivo, né, a água. Então, fazer para a glória de Deus, beber de uma forma que Deus venha a ser, né, glorificado, começa quando você reconhece que a bebida alcoólica é uma dádiva de Deus. Algumas pessoas parecem que elas pensam, Deus fez a uva, Satanás fez o vinho, né? Deus fez a cana de açúcar, Satanás veio e fez a cachaça, né? Eu queria aqui retomar, e na verdade queria ler o salmo que o pastor citou, para nós entendermos isso. Salmista, Salmo 104, versículos, né, 14 e 15, diz assim: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas para o homem cultiva, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. O salmista aqui está colocando 3 elementos como vindos da mão de Deus: o pão, o azeite e o vinho. E esse salmo ele é muito interessante, que ele retrata o vinho não apenas como uma bebida para a nossa nutrição física, Prazer. mas ele coloca aqui numa dimensão de prazer. É o vinho que alegra o coração do homem. Isso, só uma pausa, né, para a gente não ficar com perguntas ou inquietos. Isso tem alguma coisa a ver com o efeito do vinho? A gente poderia dizer que existe um efeito inicial, e eu estou querendo ser bem específico mesmo, né? Mas algum efeito inicial que o vinho tem, a bebida alcoólica tem, de alegrar mesmo, de trazer algum tipo de alegria? Sem dúvida, mas eu penso que a gente não precisa exagerar muito nisso, porque senão logo você cai na embriaguez. O vinho ele realmente possui, né, propriedades que podem deixar você mais alegre, mais leve, né? As pessoas que, né, fazem uso, né, de bebidas alcoólicas com moderação testemunham, por exemplo, que elas podem se sentir bastante revigoradas depois de um dia, né, cansativo. Elas podem se sentir bastante relaxadas numa situação de lazer, de Você descanso. não gosta disso, Presbítero? E eu nunca consegui entrar nessa, né? Mas a gente pode pensar que todas as outras bênçãos de Deus também, elas trazem a alegria ao coração. Uma comida gostosa, ela traz alegria ao coração. Não é? Então, a gente não precisa exagerar muito nisso, né? O mais importante aqui é a gente entender que a Bíblia tem uma postura positiva, não apenas à ingestão da bebida alcoólica, mas ao prazer que você pode ter a parte dela. E não é apenas, olha, até um salmo super conhecido, que todo mundo conhece, o Salmo 23, fala do vinho de uma forma positiva. Prepara-me uma mesa ou um banquete na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Gente, cálice de quê transborda, não é? Na verdade, o vinho é mencionado na Bíblia como uma prova da bênção de Deus. Quando você lê sobre a lei de Deus... Eu espero que a minha avó não esteja assistindo isso. Eita. Dá um jeito aí de não colocá-la na frente da televisão. Alguns familiares vão ter que... Alguns familiares vão ter que sair mudar, vai ter que ir para outra coisa agora. Quando você lê sobre a lei de Deus, depois que Deus dá a sua lei, Ele vai dar bênçãos e maldições. Isso são elementos do pacto. E entre as bênçãos está a abundância de vinho. E entre as maldições está a ausência de vinho. E aí você vai, por exemplo, poder entender por que Provérbios, no capítulo 3, e no versículo 9 e 10, diz assim:
Provérbios capítulo 3. Engraçado que esse é um versículo utilizado em muitas igrejas evangélicas, para não dizer todas, para incentivar a contribuição financeira. E está certo isso. O problema é que a gente deixa de perceber o que é que o mesmo versículo diz na continuação. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. E como resultado, a bênção de Deus virá da seguinte forma, versículo 10. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Não é? Então, veja, desfrutar do vinho pode ser algo tão piedoso quanto dizimar ao Senhor. Eles estão no mesmo contexto, né? A gente precisa, então, ter essa visão equilibrada e ter essa visão bíblica, de forma que a gente comece usando, sabendo que vem de Deus, e por causa disso, já que veio das mãos de Deus, eu preciso usar de uma forma que glorifique a Deus. Pensando especificamente em alguns limites, né, cuidados que a gente tem, ou deve ter, eu diria que, primeiramente, como nós estamos aqui tratando de um tema difícil, de um tema, né, polêmico, e não seria polêmico se não estivéssemos aqui, por exemplo, nós precisamos abordar esse tema sempre com muito amor. Amor principalmente para aquelas pessoas que não têm esse entendimento. E nós precisamos lembrar que elas estão inseridas num contexto religioso proibicionista. Então, eu não posso fazer desse entendimento um instrumento de tortura para aquelas pessoas que ainda não o têm. Eu preciso ter amor por elas. Eu preciso também fazer uso de algo muito raro nos dias de hoje, que é respeito. Respeito em vários níveis. Pensemos, por exemplo, num homem crente que me disse que quando não era crente, ele era alcoólatra. Quando esse homem se converteu a Cristo, ele disse que os seus amigos descrentes logo entenderam que não deveriam mais oferecer bebida alcoólica para ele, porque isso era um problema sério na vida dele. Ele disse então: Diogo, os meus amigos não crentes entenderam isso e nunca me ofereceram álcool. Mas os meus amigos crentes parece que nunca entenderam. Todas as vezes que eu estou com algum crente, ele fica insistindo. Beba, não é pecado, a Bíblia não condena. E ele explica a situação dele, como um homem que foi anteriormente alcoólatra. E as pessoas não têm o mínimo de respeito, de amor cristão por uma pessoa nessa situação. Eu penso, por exemplo, também que nós deveríamos ter respeito, e digo isso principalmente para o nosso público principal dessa programação, que são jovens. Os jovens, via de regra, moram com os seus pais. E muitos jovens crentes têm pais crentes, que têm uma visão proibicionista. Então, se você mora na casa do seu pai, na casa da sua mãe, você está sujeito à ética deles. Você está sujeito à regra deles. E é extremamente desrespeitoso, e neste caso pecaminoso, você contrariar os seus pais quanto a isso. É mandamento bíblico honrar pai e mãe. Diga-se de passagem, tem sido dito que este é o mandamento esquecido, né? Nós precisamos realmente pensar nessas coisas. Penso que a gente também, quando a gente descobre que é algo biblicamente permitido, parece que alguns jovens acabam perdendo a consciência de perigo que o álcool traz. E a gente precisa pensar que não apenas o álcool, mas qualquer dádiva de Deus pode ser facilmente transformada num ídolo. Pense em outras coisas, como, por exemplo, comida, como sono, como trabalho, sexo. Tudo isso é bênção de Deus para ser desfrutado dentro dos limites biblicamente estabelecidos. E se você passa dos limites, você incorre em transgressão à lei. Você incorre naquilo que é de fato pecaminoso. Então, o sono é uma bênção, mas se você dormir demais, você se torna alguém preguiçoso. O trabalho é uma bênção, mas se você trabalha demais, você vai ser um homem viciado em trabalho e você vai trazer destruição à família. Eu conheço uma pessoa que se divorciou porque só vivia no trabalho o tempo todo e a família não aguentou. O sexo é uma bênção, mas tem limites.
E aqui também a gente não pode, né, correr naquele erro de achar que não é possível fazer uso da bebida alcoólica sem que isso não seja automaticamente abuso. Algumas pessoas pensam assim, se você bebe, então você já é um bêbado. Se você bebeu, significa que você já é alcoólatra. Gente, se você trabalha, você não é automaticamente um viciado em trabalho. Se você dorme, você não é automaticamente um preguiçoso. Se você come, você não é um glutão. Se você come, você não é um glutão. Se você tem uma vida sexual ativa, isso não faz de você automaticamente um adúltero. Né? Não coloca você numa condição de perversão, fornicação e todas as outras perversões que possam ser feitas a partir dessa dádiva de Deus. Então, é preciso se aproximar do álcool como de outras, né, dádivas de Deus, com a consciência de que há limites, e quando você passa desses, né, limites, há um perigo. Eu, particularmente, quando penso em todas essas áreas da liberdade, né, cristã, eu penso que nós deveríamos, sabiamente, nos reservar uma distância de segurança. Não apenas do álcool, de todas as outras coisas. Eu penso que não é muito sábio você viver se esfregando na cerca que separa um terreno do outro. Então, de repente, você se acostuma muito com o limite da coisa, e daí a pouco você nem percebe que você já passou para o outro lado. Falando sobre álcool, algumas pessoas dizem, não, eu bebo, mas eu não me embriago, não. Eu chego quase lá, mas eu não me embriago. Eu acho que esse é um perigo muito grande. Provavelmente essa pessoa já deve ter passado algumas vezes e nem percebeu. Então, de uma forma sábia, eu acho muito bom que nós tenhamos uma distância de segurança. Uma distância de segurança. Deixa eu falar só mais uma coisa. Claro, eu acho que eu já sempre. extrapolei o tempo. Meu Deus do céu. Falando mais uma vez sobre... O presbítero está doutrinando, meu irmão. Doutrinando, deixa ele falar, né? Deixa ele falar. Mas Glória a Deus. esse é um tema interessante. Quantas vezes, por ser, né, presbítero desta igreja, eu já recebi ligações, já recebi mensagens de WhatsApp de membros desta igreja, que foram a formaturas, que foram a casamentos, e testemunharam pessoas não apenas usando álcool, mas abusando dele. Testemunharam crentes saindo da formatura trocando as pernas. Testemunharam crentes saindo de casamento falando besteira. E as pessoas ficam tristes, ficam escandalizadas, e no outro dia, o que é que você faz depois de um dia que você fica escandalizado? Você liga para o seu presbítero e tenta, ou para o pastor, e tenta ver o que é que ele pode dizer para lhe ajudar, não é? E eu realmente, assim, sinto uma dor muito grande por essas pessoas, porque as pessoas que agiram de uma forma errada estão fazendo um desserviço ao entendimento bíblico do álcool. Elas não ajudaram em nada, pelo contrário, elas atrapalharam bastante. Então, eu contribuiria aí, Diogo, dizendo o seguinte, essa é uma questão, de novo, gente, deveríamos fazê-lo para a glória de Deus. E qualquer um bebendo sabe quando já não é mais para a glória de Deus, né? Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado mesmo com os crentes e com os não crentes. Às vezes é uma ótima oportunidade para doutrinar pessoas, se você faz para a glória de Deus. Se você não faz para a glória de Deus, certamente você vai escandalizar crentes e descrentes. E vai criar resistência para a verdade bíblica. Né? Isso. O último limite que eu acho que ninguém deveria esquecer são os limites legais. Do tipo, se beber não dirija, não é? E mais uma vez eu já fui contactado por crentes, irmãos que dizem, Diogo, estão saindo para beber, estão enchendo a cara, e depois cada um pega a chave do seu carro e vai dirigindo para casa, como se estivesse sóbrio, quando não está. E aí realmente eu fico pensando, meu Deus, que absurdo é esse? Se um homem que é crente, se diz regenerado, se diz habitado pelo Espírito, não consegue entender algo que até os ímpios entendem,
tá ruim, tá complicado. Esse crente tem que ver se ele realmente entendeu os alicerces da fé, não é? Legal, legal. E se se entendêssemos isso, gente, pouparia muito do trabalho do pastor e dos presbíteros da igreja, né? Porque Era um por café com mais de palavra uma a menos. vez, era um café com palavra a menos e gabinetes, conversas, chamadas telefônicas, né? Constrangimentos. Por favor, irmãos. E é curioso, assim, que da mesma forma que é apresentado como uma bênção de Deus, isso é muito nítido, é apresentado a embriaguez com um aviso muito sério, uma repreensão muito séria nos textos bíblicos, né? O homem que se embriaga, o homem que se joga, que se dá ao vinho, ele é condenado. Então, não aí vai, para além de ser uma questão do cara estar se esfregando no limite, né? Ele está se esfregando na própria condenação do que é a severidade do pecado, né? Exato. Imagine, por exemplo, se você é casado e decide desfrutar do sexo no limite da imoralidade, no limite de perversões do sexo em geral. É óbvio que isso não é sábio. Ou imagine uma outra situação, vamos pensar que TV. Não tem nenhum versículo dizendo que assistir TV seja pecado, mas imoralidade sempre foi pecado, ok? E a TV é um veículo que todo mundo sabe que adora se promover a partir da imoralidade. Imoralidade é uma coisa que dá muito ibope. Então imagine que você goste de programações que vão no limite da imoralidade. Não é um filme erótico, mas chega bem perto. Não é uma atitude cristã. O cristão realmente deve se manter a uma distância de segurança daquilo que é claramente condenado na Bíblia e que não reflete os valores do reino de Deus. Não faz sentido você ter sido graciosamente transportado para o reino da luz e ainda gostar das formas, das práticas, dos modos, dos prazeres que são próprios do império das trevas. Você tem que saber onde é que você está, em que time você joga. Ótimo, ótimo. E aí eu diria, para além do perigo social do pecado da embriaguez, né? Tudo que o presbítero já falou aí, né? Perigos que cercam a família, perigos que cercam a estabilidade profissional, perigos, sabe, coisa séria pode acontecer. Tem esse ponto que Ian destacou. Ele pode nos colocar dentro de um espectro aí de condenação, irmãos. E aí é uma coisa ainda mais séria, né? Então você precisa saber realmente onde você está. Que Deus o ajude. E quem sabe este seja um momento propício para a sua reflexão. Deixa eu aqui contar um testemunho pessoal. Eu cresci num ambiente religioso proibicionista, como eu acho que quase todos Todo nós. mundo. Não é? E aí, na vida adulta, quando eu tive contato com alguns crentes que faziam uso de álcool, eu tive duas experiências completamente diferentes. Primeiro, eu conheci crentes que diziam fazer uso, mas na verdade eles abusavam. E isso ficou muito claro. Mas depois eu conheci crentes que faziam uso verdadeiramente moderado. E não foi difícil perceber isso. Quando eu encontrei crentes que realmente faziam uso do álcool para a glória de Deus, mesmo sem eu gostar de bebida alcoólica, mas eu me alegrei. Eu não me entristeci. Foi uma grata surpresa saber que aquele homem de Deus, que aquela mulher de Deus, sabia beber para a glória de Deus. E eu falei, meu Deus, então existe mesmo. Então, existe mesmo crentes que sabem fazer um uso, né, moderado. Mas, olha, eu preciso dizer, não foi a maioria dos crentes. Não foi a maioria. A maioria das pessoas que eu conheci, que diziam fazer uso, na verdade, daqui a pouco eu via que não era bem assim. Então, do tipo, crentes que diziam que eram moderados, mas que só falavam em bebida alcoólica. Opa, é um sinal que acho que não é tão moderado. Exato, porque a Bíblia diz isso, que a boca fala do que o coração está cheio. Se a pessoa só fala em manguaça, é porque o coração só tem manguaça, não tem outra coisa.
não é? O corpo inteiro, no O caso. corpo fala, né? E depois eu conheci outros que diziam que eram moderados, mas na prática demonstravam que não conseguiam imaginar uma situação de diversão e de descontração sem álcool. Só sabe se divertir se tiver cachaça no meio. Eu via logo que isso era papo furado. A moderação deles era falsa. Eu digo isso de boca cheia, era falsa, não era verdadeira, né? Depois vi outros crentes que se diziam moderados, mas viviam no limite da coisa, como que andando para cima do muro, parecia que eles estavam doidos para cair para o outro lado, né? Então, é muito interessante quando a gente vê a diferença. E falando sobre esse assunto diferença, muitas pessoas, né, conversando sobre esse tema comigo, dizem: ô Diogo, mas a gente não tem que ser diferente. Como é que eu vou ser diferente? Como é que eu vou mostrar a diferença se eu também beber álcool? E eu digo, a diferença é justamente porque o ímpio bebe para encher a cara. O crente bebe para a glória de Deus, com moderação, com equilíbrio e com respeito. Gente, a diferença é nítida. O ímpio vai beber ou para fugir da realidade, né, ou porque ele adora a bebida. Né? E o cristão não, vai fazê-lo para a glória de Deus, recebendo como uma dádiva de Deus e usufruindo daquilo ali como um presente mesmo da graça de Deus. Que o Senhor nos ajude. O ímpio, ele se entrega aos seus prazeres, o cristão se entrega a Deus e recebe dos prazeres de Deus, né? Mas eu acho Melhor que vai frase ser... da noite. Gostou? Dentro dos limites biblicamente Dentro dos limites do estabelecidos. Senhor. Não Amém. nos esqueçamos dele. Amém. Isso é importante Os demais. limites de Deus, eles são dádivas tanto quanto as bênçãos de Deus. Sim. O pão, o trigo, o azeite. Sim. O limite, ele é abençoador. Algumas pessoas têm uma ideia que Deus é um desmancha prazeres cósmico, né? Que tudo que é bom, Deus vai lá falar, não pode. Não. O limite, justamente, ele demarca até que ponto aquela dádiva é boa de fato. Até que ponto ela pode ser utilizada de uma forma benéfica, né? Então, ao apreciar a dádiva, que não nos esqueçamos de apreciar os limites também. Os limites precisam ser apreciados. Louvar a Deus por eles. Né? Até porque o estar sóbrio, e aí falando especificamente da bebida, né? Quanto ao excesso e ao limite, né? Estar sóbrio é uma bênção de Deus, né? E aí a gente não precisa nem se delongar muito para dizer os efeitos do que estar embriagado pode trazer, além de ser em si mesmo um pecado, né? Mas eu acho que a gente vai ter tempo de trabalhar, até com as próximas perguntas que vão vir do pessoal de casa, no próximo bloco. Eu queria chamar a banda aqui rapidinho, para a gente, nesse momento, cantar mais uma música e ter um tempinho para quem está em casa e para a gente aqui levantar as pernas um pouquinho, né? Gente, então a gente volta já já, mas a gente vai ter um momento de louvor aqui, tá bom?